de outros lugares, né? Eu vi as irmãs da Nova aqui, eu fiquei bem feliz, porque é sempre bom ver rosto amigo quando a gente está num lugar que a gente não está acostumado a ver. Mas essa congregação faz parte da minha história, desde a minha adolescência. A gente fazia uma espécie de intercâmbio entre os jovens. Eu e a Eleusa somos velhas amigas de acampamento, a gente acampava juntas todo o carnaval no ano. Então é bom encontrar essa família firme no Senhor ainda. Amém. Que permaneça assim até a volta de Cristo. Amém. Nosso tema é talento usado, talento multiplicado. Essa passagem está em Mateus, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que Jesus fala muito sobre o tema que está aqui em Mateus 25. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir licença aos irmãos para fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Nosso Deus glorioso, Deus bendito, nós estamos na Tua presença para Te agradecer, Pai. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer a Deus pelos dons que estão sendo utilizados nessa congregação hoje. Te agradecer também, ó Deus, por Teu Espírito Santo que nos conduz, que nos inspira, que nos orienta, e a quem eu peço nesse momento que abra nossas mentes e nossos corações, ó Deus, para que a Tua palavra possa se instaurar em nós, possa se enraizar e que nós jamais venhamos esquecer daquilo que nós aprendemos de Ti. Eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha me conduzir, que o Senhor fale, Pai, através da minha boca, como o Senhor falou através de Moisés, de Arão, e principalmente como o Senhor falou através de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, e peço mais uma vez que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, por que Jesus falava em parábola? E o que é parábola? Né? Já que essa passagem, eu quero deixar claro, né, que é em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Eu não vou ler toda a passagem, mas a pergunta é, por que Jesus falava em parábola? E o que é parábola? Né? Parábola é uma alegoria, segundo o dicionário. Né? Mas Jesus falava muito por parábolas. Por quê? Porque parábola é uma comparação desenvolvida numa história bem curta, com o objetivo de fazer ou de ensinar alguma coisa, de trazer alguma verdade baseada naquilo que as pessoas já conheciam, baseado na sua realidade. Então, parábola no grego, né, para é ao lado de e bola, eu não sei exatamente qual é a palavra no grego, mas significa realidade, cotidiano. Então, Jesus usava o cotidiano das pessoas para falar, para ensinar uma verdade. E é isso que ele está fazendo aqui em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Eu quero convidar vocês para a gente ler alguns versículos desse capítulo e lembrar que quando Jesus começa a falar, no versículo 1, ele começa a falar o seguinte: então o reino dos céus será semelhante. E a primeira parábola que ele vai contar aqui é das 10 virgens que todo mundo já conhece. Né? As 10 virgens que foram esperar o noivo, 5 levaram azeite, 5 não. E as que levaram azeite entraram, né, para a festa com o noivo, e as que não levaram ficaram fora. Então Jesus começa falando essa parábola. Aliás, capítulo 24 e 25 ele está falando sobre o reino dos céus, sobre o reino eterno. E depois das 10 virgens, falando sobre as 10 virgens, no versículo 14 ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, aqui é uma explicação. Mas explicação do quê? De como será a vinda dele, de como será a vinda do reino dos céus. E aí, eu vou pedir para o Kleber me ajudar. A história começa com esses 3 homens sendo chamado pelo seu Senhor. A um, ele deu 5 talentos. Eu acho que vocês sabem, mas eu vou lembrar
Se a gente calcular aí 10 dólares por dia de trabalho, um talento significa 60 mil dólares. Jesus deu para esse primeiro servo 5 talentos, 300 mil dólares. O que você faria se você tivesse 300 mil dólares? Se você recebesse a incumbência de guardar para alguém 300 mil dólares, já imaginou? Isso representa quase R$1 milhão. O que você faria? Bem, esse primeiro servo recebeu esses 5 talentos. E ele chamou o segundo e deu 2 talentos. Ou seja, 120 mil dólares. Pouquinho, né, em relação ao outro, mas 120 mil dólares. É quase R$500 mil. Faria muitas coisas. Se alguém viajasse e deixasse nas suas mãos esse dinheiro, o que você faria? E o terceiro, esse servo que o Kleber vai mostrar agora, ele recebeu só um talento. Mas isso representa 60 mil dólares. Não é pouquinho, não. Bom, o primeiro saiu, todo mundo já sabe, ganhou mais 5 mil. 5 mil moedas de prata, que seriam 5 talentos. Então, o segundo também saiu, aplicou, ganhou mais 2 talentos. Né? Multiplicou o bem do Senhor. E esse, muito triste, em vez de observar o que os outros fizeram, de pelo menos aprender com os outros como fazer, era muito mais fácil esconder o talento, e foi o que ele fez. Ele escondeu o talento que o Senhor deu a ele. Bom, se você tivesse que viajar e deixar todos os seus bens para alguém administrar, para quem você deixaria? Já pensou nisso? Quem cuidaria dos seus bens? Quando a gente viaja, a companhia aérea sempre pergunta, deixa um telefone de contato. Acho que vocês já passaram por isso. Se você deixar um telefone de contato, para que se o avião cair, acontecer uma desgraça, uma tragédia, eles têm para quem comunicar. Se você passar mal, morrer dentro do avião, sei lá, uma coisa assim, eles têm com quem comunicar. Eu sempre dou o telefone da minha irmã, ela nem sabe, né? Mas o telefone dela está sempre na minha ficha de inscrição lá na hora de emitir a passagem, eu sempre coloco o telefone dela. Por quê? Porque eu sei que ela sempre está em casa. Se eu colocar de qualquer outra irmã, provavelmente se acontecer alguma coisa comigo, eles não vão encontrar ninguém. Então ela é uma pessoa confiável, porque eu sei que ela sempre vai atender o telefone. Bom, eu já pensei várias vezes, se Deus dissesse para mim, Teca, você vai morrer, e para quem você vai deixar aquilo que você tem? Eu pensei no meu filho, já pensei até numa esposa do meu marido, por acaso eu morrer, com quem ele se casaria se eu pudesse escolher, né? Quem administraria meus bens? Eu já pensei em várias coisas e eu pensei, quem eu deixaria meu filho? Que pelo menos eu considero o meu bem mais precioso, né? Para quem eu deixaria? Nossa, é difícil. Tem muita gente que eu amo e que eu sei que eu cuidaria dele muito bem. Mas e os meus bens? Se você tivesse que deixar para alguém, quais seriam as características dessa pessoa para quem você deixaria seus bens? É difícil. Esse servo foi um servo preguiçoso, negligente, diz a Bíblia. Porque ele simplesmente não pensou, não tentou, nem sequer cogitou a ideia de fazer alguma coisa produtiva. Ele simplesmente enterrou aquilo que recebeu. Bom, o final da história é o mesmo final que a gente vê nos versículos anteriores, no capítulo anterior. Quando o Senhor chegou e pediu conta desses bens, pediu conta desses dons, ele falou, olha, o primeiro chegou e falou, olha, eu ganhei mais 5, aqui está. E o Senhor falou, muito bem, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco,
eu vou te colocar sobre o mundo. E aí deu mais 5 para ele. E o segundo, mesmo que não tenha sido muito, mas ele multiplicou. E o Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel. E no final ele falou: entra no gozo do seu Senhor. Mas, para esse servo negligente, a história não foi a mesma. Se a gente parasse a história, olha, todos eles saíram, aplicaram, esse daí enterrou, tudo bem, ele vai entregar o dinheiro inteiro, ele não gastou, ele não pegou um empréstimo. Provavelmente eu faria isso, né? Se eu estivesse precisando, vou pegar emprestado, depois eu devolvo. Ele não fez nada disso. Ele entregou o dinheiro exatamente do jeito que recebeu. Mas não foi isso que o servo deveria ter feito. E não foi isso que o Senhor aprovou. Porque no final, o Senhor disse para ele: olha, você vai ser punido, severamente punido. E eu quero ler só o último versículo aqui com vocês, porque ele fala assim: e esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que aconteceu com as 10 virgens? A mesma coisa. E quando a gente vai lá para outras parábolas, quando ele fala a parábola do bom servo e do servo mau, aconteceu a mesma coisa. O Senhor viajou, deixou os 2 servos cuidando, e aí quando esse Senhor, que no caso é Jesus, voltou, ele tinha espancado todo mundo, ele não foi um bom administrador, e o que aconteceu com ele? Foi jogado, e ali também diz: haverá choro e ranger de dentes. Então, esses versículos anteriores, essas histórias, essas parábolas anteriores, o final é sempre o mesmo. Ele será jogado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Porque esses talentos aqui, que deveriam ser usados, que o servo aqui não usou bem, que deveria ter usado muito bem esse talento, ele não usou, porque ele foi jogado? Parece uma coisa tão injusta, né? Porque ele foi jogado no fogo, onde havia choro e ranger de dentes. Bom, esse cara recebeu 60 mil dólares. Ele deveria ter feito alguma coisa. São 6.000 dias de trabalho. Cléber, por favor. Então, que critérios o Senhor usou para confiar os seus talentos? É o mesmo critério que provavelmente você usaria para deixar também os seus bens, o seu bem mais precioso. Para quem você deixaria? Que critério você usaria para deixar esses bens para alguém? Bom, eu quero contar a história de um homem que ele tinha um trator, melhor. O pregador perguntou para ele, era uma igreja assim, rural, né, no interior, e o pregador perguntou para ele: se você tivesse um trator, você daria para a igreja? Ele disse: claro que daria sim. E se você tivesse um Jeep, uma rural, você daria para a igreja? Sem dúvida, claro que daria. E se você tivesse uma fazenda, um terreno, você daria para a igreja? Eu daria sim. E se você tivesse 2 porcos? Isso não é justo, 2 porcos você sabe que eu tenho. Então, às vezes, o nosso critério é esse, né? É de dar aquilo que a gente não tem. Lá quando eu tiver, né? Se eu tivesse, uma das coisas que a gente desenvolve, né, no decorrer dos anos, andando com Cristo, se você pode servir com pouco, se você se dispõe a servir com pouco, com certeza você saberá servir com muito. Quem espera ter muito para servir, provavelmente não servirá. Então não adianta falar se eu tivesse, quando eu tiver. Eu lembro que a gente estudava com uma família, mas lá em Santa Isabel. Era muito longe e meu marido não tinha carro naquela época, era muito longe, mas pegava o ônibus e ia estudar, conhecer a família e tudo. E ele descobrindo a verdade, estudando a palavra, ele sempre falava: quando eu tiver um carro, eu vou para a igreja.
E ele sempre falava, quando ele abria a Bíblia, descobria o que Deus esperava dele, o que era fidelidade, como ele deveria ser fiel, ele sempre falava isso. Quando eu tiver um carro, aí eu vou para a igreja, porque é muito longe, você sabe. Ah, ok. Bom dia, esse homem comprou um carro. Eu pergunto, você acha que ele foi para a igreja? Não. Ele ia para a praia, ia para o clube, ia para visitar parente. Nunca usou esse carro para ir para a igreja. Então, eu às vezes, é uma bênção, o que parece uma bênção pode ser uma maldição, né? Porque isso, justamente isso afastou ele da igreja. Bom, então, que critérios o Senhor usou para confiar os talentos aos servos? Essa história é muito parecida com a passagem que a gente tem em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler o 4 e o 5, depois a gente vai ler o 11. Ele diz assim, olha, os dons, que aqui no caso são os talentos, né? O que Jesus queria ensinar quando ele usou a parábola dos talentos, embora falasse de dinheiro, ele estava falando sobre os dons que Deus dá a cada um de nós. E aí no versículo 4 e 5 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O mesmo Senhor que deu talentos, que Jesus usou aqui para ilustrar a parábola, é o mesmo Senhor que nos dá os dons. E ele fala que eles são diversos. Então, na igreja, tem gente que tem dom para decorar, tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom para receber visitante, tem gente que tem dom para consertar os bancos da igreja, para pintar. São diversos, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade também nas realizações, mas também o Senhor é o mesmo. Então, o critério que Jesus usou quando contou a parábola dos talentos, quando ele disse que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Então, não adianta eu achar que o talento da irmã é mais importante do que o meu. O meu talento é tão importante quanto o dela. Só é diferente, mas é importante. Sabe por quê? Porque Deus não dá aquilo que a gente não possa carregar. Ele não vai te dar um dom que você não seja capaz de usar. E lá na parábola dos talentos, ele fala, distribuiu a cada um segundo a capacidade que eles tinham. Provavelmente o que recebeu 2 tinha capacidade de administrar 2. E o que recebeu 5 tinha a mesma capacidade para administrar 5. E o que recebeu 1 também. Era a capacidade que ele tinha, mas ele não fez jus a essa capacidade. Nós não precisamos invejar o dom que a irmã tem. Deus deu a cada um de nós individualmente. A gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 45, ou 4 e 5. Romanos, capítulo 12. Ele diz assim, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Kleber? Então, nós somos membros uns dos outros. Qual é a razão, ou por que Deus distribui talentos na igreja? Uma das razões para que nós possamos servir o corpo de Cristo. Aqui em Romanos, Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Um membro serve o outro.
uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 a 11, eu vou ler o 11, que ele fala... do versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma das razões por que Deus deu dons, para que nós pudéssemos glorificá-lo através dos dons que Ele nos deu. E a segunda razão é servirmos uns aos outros. É por isso que Ele nos deu esse dom. Para que nós, através deles, possamos edificar o corpo de Cristo. Se nós não usamos os dons para servir ou para edificar o corpo, então nós estamos enterrando o nosso talento. No versículo 8 do capítulo 4, Pedro diz o seguinte: acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu acho que esse dom todos nós temos. Eu não posso dizer, eu tenho o dom de amar. Se você é de Deus, você ama. Porque lá em 1 João ele fala que quem não ama não conhece nem a Deus. Então eu não posso dizer que eu tenho dom. Amor é uma coisa inerente ao Filho de Deus. Qualquer pessoa que é filho de Deus vai amar. Então, mas Pedro fala, tem de amor intenso, uns para com os outros, para que nós possamos cobrir multidão de pecados. Aí sim, vale a pena. É aí que entra o amor que Deus tem por nós. Que nós fazemos, distribuímos o amor que Ele nos deu, multiplicamos os dons que Ele nos deu. E em 10 ele fala que é para a gente servir uns aos outros de acordo com o dom que recebeu. Eu não posso querer servir você com o dom da Vanessa. Ela tem um dom diferente do meu. Eu não posso querer servir a igreja com o dom da Elaine. Eu tenho certeza que os dons dela são diferentes do meu. Eu tenho o meu dom, porque aqui diz que ele distribuiu individualmente. Cabe a nós aplicá-lo. Próximo. E como exercer os dons dados por Deus? E por quê? Da mesma forma que Jesus falou lá nos evangelhos, aqui Pedro reforça. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aqui no capítulo 4, versículo 7. Eu preciso usar os meus dons, porque o fim de todas as coisas está próximo. Quando aquele servo enterrou, o Senhor voltou e falou, olha, você deveria ter usado. Você enterrou, você está fora. Você não faz parte mais do meu gozo. Você não vai entrar no meu reino. E ele fala de novo, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Bom, como é que eu vou exercer esses dons? Como boas dispenseiras ou como boas administradoras da multiforme graça de Deus. Ela tem diferentes formatos. A graça de Deus está em todos de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, todos nós podemos servir, todas nós podemos servir. Então, com sobriedade, ele fala aqui no versículo 8, versículo 7, criteriosas e sóbrias. Então, eu preciso exercer os dons com sobriedade, ou seja, humildade,
moderação, equilíbrio, sem querer me vangloriar por causa do meu dom. Na verdade é isso que Pedro está falando. Olha, tenha equilíbrio. Use os seus dons, mas tenha humildade. Não queira se vangloriar por causa do dom que Deus te deu. Não foi para isso. Ele deu para que você sirva. É para isso que Ele deu esses dons. Com sinceridade. Quando ele fala com retidão, é da mesma maneira que você é na igreja, você é em casa, no trabalho, na escola. Você é uma cristã transparente. O seu dom se sobressai em qualquer lugar. Quando tem esse equilíbrio, você pode ser usada em qualquer lugar, tanto na igreja quanto fora dela. Então, sendo a mesma pessoa na igreja e fora dela, com sinceridade e com resiliência. Por que com resiliência? Porque às vezes exercer o dom na igreja nem sempre é fácil. Às vezes nós provocamos ciúmes nas pessoas sem querer. Quando nós vamos exercer ou desenvolver o ministério, a gente pode provocar a inveja das pessoas imaturas, espiritualmente falando. Então, vai exigir de você resiliência. Eu vi uma definição de resiliência que eu gostei muito, eu vou repetir para vocês. Sabe aquela bolinha de ping-pong que você joga no chão e ela pula? Não é de ping-pong, é de tênis, ou aquela de borracha que você joga e ela quica imediatamente, né? Você joga no chão, ela quica imediatamente. Então, a resiliência é isso, é você cair e ter a mesma energia para se erguer. Porque às vezes, quando nós desenvolvemos o nosso dom, quando exercemos o nosso ministério na igreja, nós podemos provocar esse tipo de sentimento nas pessoas. Mas não desanime. Vai acontecer. Não se preocupe. Continue usando seus dons. Esqueça as críticas. Seja capaz de suportar as críticas. Provavelmente você vai ficar desanimada por causa disso. Tudo bem, Jesus está aí para nos animarmos. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, desanimados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós desenvolvemos nosso dom, quando nós exercemos o nosso dom, nós podemos cometer algum deslize. Isso é normal. Quem serve está sempre correndo o risco de cair ou de deslizar. Isso acontece. Quica, cai no chão e volta. Tem resiliência. Podemos cometer falhas no desenvolver do nosso trabalho, do nosso ministério? Sim. Falha faz parte do ser humano. Mas isso também não deve ser motivo para a gente enterrar o nosso talento. Muito pelo contrário. Isso deve ser motivo para que a gente continue desenvolvendo, continue crescendo. No versículo 4 a 11 de 1 Coríntios, eu queria ler um trecho de um artigo que eu encontrei, que é do Howard Norton. Não sei se vocês lembram ou conhecem Howard Norton. Quem conhece o Norton aqui? O 9 de julho eu sei que conhece, ele esteve lá há pouco tempo. É um missionário que veio com a primeira equipe de missionários aqui, começar a igreja do Brasil, e ele escreveu esse artigo numa mulher cristã de 1960 e alguma coisa, sei lá, mas eu peguei e copiei porque eu gostei muito, porque fala bastante sobre os dons. Porque a pergunta é: em que consiste os dons na obra de Deus? A gente já leu 1 Coríntios capítulo 12, do 4 a 11, mas só lembrando que o Senhor que distribui os dons, né, é um só, segundo essa passagem. Mas os dons podem
ele diz que é para um fim proveitoso. Todos os nossos dons são para um fim proveitoso e edificação do corpo. Então, se os dons que Deus nos deu, você tiver alguma dúvida sobre o que você pode servir, como você pode servir, aonde você pode servir, esse artigo dá uma ideia e você pode se encaixar em algum deles. Ele diz assim: em que consiste a obra do Senhor? Eu fiz algumas adaptações por causa da linguagem que é muito antiga, mas eu acho que serve para nós hoje. Quando feita em nome do Senhor e para a sua glória, a obra do Senhor consiste em um copo de água fresca para um ser sedento, um elogio sincero para um irmão que precisa. Consiste em ouvir uma criança falar, em mostrar a amizade a um novo companheiro de trabalho, parar para prestar atenção e socorro para alguém, não tomar conhecimento de um menosprezo. A obra do Senhor consiste em desenvolver a mente através de estudo e disciplina e praticar um bom esporte, a espera na mesa do Senhor. Consiste em preparar uma boa refeição para sua família e construir estantes para sua esposa ou seu marido. Ser afável com um novo colega de escola, visitar um doente, dar a mão a uma pessoa que carrega um pesado fardo, guiar um cego para atravessar a rua, ensinar uma aula bíblica, visitar um prisioneiro. E aí pode ser um orfanato, um asilo. A obra do Senhor consiste em visitar um quarto de doente, ajudar a empurrar um carro guiçado no meio da rua, sair para pescar com alguém que precisa conversar, fazer compras com uma tia idosa, fazer um bolo para alguém inválido, escrever para um amigo, fazê-lo pensar em Deus. Consiste em ajudar financeiramente parentes necessitados e irmãos desvalidos, levar um órfão a um jogo de futebol, cumprimentar um amigo dos velhos tempos e entregar-lhe um folheto da igreja, suprir as necessidades de uma vida. A obra do Senhor consiste em executar bem o trabalho da igreja. Consiste em ser grata ao seu marido por sua dedicação, alegrar-se com o progresso escolar dos seus filhos, perder um minuto para explicar o porquê a um adolescente rebelde, alegrar-se com o progresso escolar, separar uma noite para sair com sua família da igreja, visitar os membros ausentes, estabelecer um melhor relacionamento com os novos convertidos. É nisso que consiste a obra do Senhor. Bom, você tem dons que talvez você nem saiba. Como é que eu vou descobrir meus dons? Os pequenos dons agregam grande valor à obra de Deus. Como a gente leu nesse artigo, tem coisas pequenas que a gente faz que pode representar muito para alguém. Então, se você está na igreja, pense qual é o seu dom. O que você gostaria de fazer? Como é que eu vou servir? Nós temos uma lição nessa parábola dos talentos. Qual é a lição? O que nós podemos aprender? Deus nos dá talentos. Kleber, Ele dá talentos a todas nós. Mas é conforme a nossa capacidade. Então, como é que eu vou descobrir meu dom? Disponha-se a servir. Às vezes a gente fica esperando, quando eu tiver o tempo de convertida daquela irmã, quando eu tiver o carro que ela tem, quando eu tiver a disponibilidade dela. Se você não serve com o pouco que você tem,
já tem uma mão direita no corpo, todos nós somos diferentes. Como você tem aplicado os seus dons? Como é que você tem distribuído esses dons que o Senhor lhe confiou e que valem muito? Deus deseja que nós multipliquemos os nossos dons, mas nós precisamos fazer isso com critério. Ele já falou como. Não há dons sem valor. Todos eles são importantes na igreja. E o mais importante, Deus um dia vai mandar Jesus de volta para resgatar a sua igreja. E o que nós vamos dizer a Ele quando Ele falar: onde estão os dons que eu te dei? Ou onde está o dom que eu te dei? Então, se você recebeu 1, 2 ou 5, não importa. Aplique, multiplique. E você quer descobrir o seu dom? Disponha-se a servir. Não faça o que o servo negligente fez. Eu vou correr e vou enterrar porque eu não sou capaz de fazer isso. Observe as irmãs, aprenda com elas. As irmãs mais maduras na fé, as irmãs que estão trabalhando na igreja, observe onde você se encaixa. Comece a servir e aí os seus dons vão aparecer. É que nem a mãe que começa a amamentar o filho, às vezes não tem leite. Quando a criança nasce, o peito está cheio, mas não tem nada de leite lá. Mas quando ele começa a sugar, então começa a fluir. E aí é isso que nós precisamos fazer. Sugar os dons que existem na igreja. Então, dentro de você, ele começa a fluir. Se a gente não começar a servir, nossos dons nunca serão multiplicados. É assim que se descobre o dom. Faça, e aí você vai descobrindo o prazer que é servir a Deus na igreja, usando os seus talentos. Uma coisa que a gente precisa lembrar, eu não sei se você conseguiu fazer uma relação dessa passagem quando Jesus falou lá na parábola dos talentos. Ele disse: olha, quem tem e multiplica, eu vou colocar muito. Quem não tem, eu vou tirar. Lá em João capítulo 15, ele começa falando sobre isso. Olha, quem está em mim, Jesus falando sobre ele sendo a videira, ele fala: quem está em mim produz frutos. E quando ele está, então Jesus vai limpar e ele vai produzir mais ainda. Mas e se você não estiver em Cristo? Lá em João ele fala: olha, vai ser jogado fora. Se esse ramo não estiver na videira, ele vai ser queimado, vai ser jogado fora, vai ser queimado. Ali de novo ele fala: haverá choro e ranger de dentes. Então, parece uma coisa boba falar sobre os dons, mas não, é uma coisa muito séria. Porque ele fala: olha, eu vou voltar, eu vou pedir contas. E o que você tem feito com os seus dons? A gente precisa lembrar que talento multiplicado, talento usado é talento multiplicado, mas talento enterrado é talento desperdiçado. E Deus não admite desperdício do seu reino. Tudo que existe no reino dele é para ser usado, é para ser muito bem usado, multiplicado de preferência. Então, o que nós temos feito com o nosso dons? Qual é a desculpa que nós vamos dar? A mesma do servo negligente que falou para o seu Senhor: eu tive medo. É por medo que a gente deixa de usar os nossos talentos? Por receio? Por preguiça? Às vezes por rebeldia? Não, se eu não sirvo aqui, eu quero fazer isso. Se eu não sirvo aqui, então não vou fazer nada. Isso é coisa de criança imatura. Como é que nós temos utilizado nossos dons? De que maneira você tem multiplicado os dons que Deus te deu? Lembre-se, um dia Ele vai voltar e vai pedir contas desses dons. E nós vamos fazer o quê?